Quem é que não gosta da nossa rainha? Tá para nascer. Mas agora, eu tenho alegria aqui no Papo Reto. Nós temos um assunto muito legal para iniciar aqui comigo no programa Bendita Hora. Síndrome da impostora. Já ouviu falar? Não? Pois é. Então nós vamos entender isso. Que síndrome é essa? Porque são coisas que sempre aconteceram com a gente, só que depois a gente vai colocando alguns nomes para a gente saber dividir alguns comportamentos psicológicos aí. E para falar sobre esse assunto, nós vamos rodar primeiro um VT e daqui a pouco eu vou chamar ele, hein? Nosso querido Gabriel. Gabriel não tem para ninguém. Quer ver? Ó, dá uma olhadinha aí no VT, dá uma olhadinha. Muitas vezes, diante de situações que nos surpreendem de forma positiva, agimos como se aquela situação não devesse acontecer conosco. Ficamos ansiosos, em estado de negação e recusamos a acreditar no que está acontecendo. Esta é a chamada síndrome da impostora. Essa síndrome, que está mais presente em mulheres, acontece quando duvidamos de nossa capacidade para assumir certas situações, como, por exemplo, uma promoção no trabalho. Nosso cérebro começa a criar justificativas sem sentido para não merecermos aquele benefício, e até mesmo nos faz duvidar de nossa capacidade e competência. Existem alguns meios de diferenciar quando somos nós pensando por nós mesmos ou quando é na verdade uma voz que nos faz rebaixar. Parece confuso? Então veja o Papo Reto de hoje para entender mais sobre a síndrome da impostora e como podemos evitá-la em nossa carreira. Minha gente bonita, começar aqui o ano novo, junto com esse brother aqui, grande psicólogo, Gabriel Monteiro. Gabriel, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos aí, feliz ano novo para todo mundo. Aí, ó, tá vendo, gente? Tem pra ninguém não. Gabriel, para nós sempre é uma alegria começar aqui o meu programa com você. Para mim, acho que não podia começar melhor, né? Que legal. A gente tem uma afinidade muito legal, a gente se entende bem e já é amigo da nossa querida na TV, Rede Vida e Televisão. Gabriel, de uma maneira muito sucinta, como é que você poderia, assim... Porque, veja, são nomes que, para nós, eles acabam sendo novos, para nós. Sim. Que a gente não está muito no meio da psicologia. Mas, assim, esse comportamento, explica um pouco o que seria, então, essa síndrome da impostora. E é só em mulheres que começou a realmente isso ser muito mais forte? Ou é geral? O que seria exatamente isso? O síndrome do impostor, ou da impostora, na verdade, ele é uma autopercepção negativa, né? Então, a pessoa, ela tem uma ideia de que ela não é boa o suficiente, ela tem uma percepção de que tudo que ela faz não é o ideal, não é o correto, não deveria ser validado por ninguém, porque ela própria ou ele próprio não se valida, né? Nesse sentido. Então, tem muito a ver com uma autopercepção negativa, uma autoestima baixa também, né? E aí, essa questão que você falou, se acomete mais mulheres, assim, o estudo começou com mulheres. Lá nos anos 70 foi descoberto isso, foi trabalhado isso com mulheres. Só que hoje em dia tem estudos recentes que falam que até 70% da população já viveu algum tipo de síndrome do impostor em algum momento da vida. Sim. Que é aquele sentimento de ser uma fraude dentro do trabalho, de não estar performando da forma que gostaria, né? E hoje em dia a gente vê um equilíbrio muito grande entre os gêneros, né? Entre homem e mulher, essa questão de ter a síndrome do impostor. Ela também não pode se confundir, claro, eu sei que cada uma tem um significado. A insegurança, porque muitas pessoas, eu tive um problema muito sério com insegurança quando eu era criança e foi assim até a minha adolescência. Né? Então, isso me levou também a um problema de gagueira, porque eu achava que eu não era capaz de fazer quase nada. Eu não era capaz de ser um bom aluno, eu não era capaz de estudar naquela série onde aqueles alunos eram bons. Então eu me questionava e eu ficava muito... Eu me desligava. É diferente ou é algo parecido? Ela é diferente num ponto assim. O que é parecido é que existe uma insegurança também na pessoa que ela desenvolve essa síndrome do impostor. Sim. Que, na verdade, a gente fala síndrome do impostor, mas não é uma síndrome porque não é diagnosticado como uma doença, é mais uma percepção psicológica, né? Tá. Mas o fato é que a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela nunca vai achar
desde que ela não se trabalhe, se perceba, né, autoconhecimento, ela nunca vai achar que tá bom. É diferente de uma percepção de, nossa, eu não tô conseguindo acompanhar a galera do colégio, não tô conseguindo tirar notas boas, eu preciso estudar mais e tal. E aí a pessoa se esforça, por mais inseguro que seja, ela vai entender e se esforçar para recuperar isso. Perfeito. O impostor não, ele vai se sabotar. Ele vai fazer de tudo para que, inconscientemente, para que ele não atinja um cargo maior, para que as pessoas realmente não validem o que ele é. Entendi. Entende? Então, assim, se eu não gosto de mim mesmo ou se eu não acredito em mim, como é que as outras pessoas vão acreditar? Né? E quando as pessoas falam para ela, por exemplo, que não, você fez um bom trabalho, você é ótimo em tal coisa, ela não acredita. Né? Então gera uma ingratidão muito grande da pessoa, porque se ela não se acredita, então ela rejeita também elogios de outras pessoas. Entendi. Né? E isso também pode chegar também ao caso, nesse caso de pessoas que têm esse tipo de síndrome ou esse comportamento. Por exemplo, uma pessoa que é diferente, você elogia ela, até fisicamente, fala, nossa, você é uma mulher bonita, ou você é um rapaz muito bonito, e a pessoa não se aceita, ela mesma também pode criar isso no seu aspecto físico, por exemplo, também isso pode chegar? Sim, também como é uma questão de autoestima, Tá. até elogios, tanto nas capacidades, habilidades... Profissionais, habilidades, ou também física, ela não acredita. Quanto físico também, ela vai... são seus olhos, nem sou tudo isso mesmo. Fica nervoso até porque você acha que você está... é como se você estivesse ofendendo ela. Você está zoando comigo? Isso. Não é? A pessoa, ela acaba... A pessoa emagrece um pouco, né? É. E aí você fala, nossa, que você emagreceu e tal, elogia... Só que a pessoa continua achando que ela está muito acima do peso e alguma coisa. Então ela vai ficar brava porque você fez um comentário. Isso direcionando para essa síndrome. Mas geralmente essa síndrome do impostor, padre, ela é muito direcionada para a parte de trabalho, né? Para a parte de habilidades relacionadas ao trabalho, de forma geral. E como que a gente pode, assim, lidar com esse tipo de comportamento? Assim, você percebeu que alguém tem esse comportamento, como que dentro da psicologia, o que nós podemos fazer? Por exemplo, eu como padre, eu estou percebendo que alguém assim, é assim na minha paróquia, ou numa família, um filho, um irmão. Como lidar com isso? Trabalhar a ferramenta do autoconhecimento é fundamental, né? Seja dentro da igreja, seja dentro de um consultório. Eu acho que o autoconhecimento ele é poderosíssimo para todo mundo, né? Se conhecer e tal. Certo. E aí, uma das ferramentas que a gente trabalha quando a pessoa tem esse entendimento de que ela é uma fraude, alguma coisa do tipo, a gente trabalha muito o entendimento de vamos trabalhar a realidade. Então, vamos trabalhar a percepção real das coisas. Todos os pensamentos negativos que você tem a respeito das suas habilidades, por exemplo, o que se prova real dentro disso? Então a gente vai pegar fatos e eventos na vida da pessoa, dentro do trabalho, por exemplo, e vai vendo, essas habilidades, esses conhecimentos, como é que você aplicou? Como é que foi o resultado disso? Para ir validando e quebrando essas crenças limitantes, essas crenças negativas de que ela não é boa ou de que ela não é capaz de executar algo, com já um evento que ela já executou, já teve um exemplo real e validado daquilo, né? Então você vai quebrando esses fatores. Outras coisas pedir feedback para os pares, né? Para as pessoas, tanto da família quanto dentro do trabalho. Então, tudo gira em torno, padre, de, primeiro, quebrar essa crença, essa questão limitante de achar que é sempre inferior, que é uma característica fundamental. E outra característica fundamental é a comparação. A pessoa se compara muito, se compara sempre com outras pessoas. Então ela não compara a evolução própria, ela compara sempre como o outro está. Então o outro é sempre ótimo, eu não. Entende? Então a grama do vizinho é sempre mais verde. A síndrome do impostor é muito isso, né? Tem muito a relação com isso. Muito interessante, tá vendo, gente? A conversa aqui é muito bacana porque isso vai abrindo muitos horizontes para nós no dia a dia, tanto profissional como familiar. Mas agora, ô Gabriel, nós temos a rainha que está aqui de novo, né? Novamente, e ela vai falar de uma maneira que você falou naquele ponto, que muitas mulheres não acreditam, que você está ficando melhor assim, mais magra. Eu não acredito e fica brava. Não acredita? Porque não tem esse produto aqui. Quer ver uma coisa? Hey, man! Agora,
Deixa o padre falar uma coisa. Podemos voltar aqui, Rodolfo? Posso voltar a bater o papo com o meu brother aqui? Legal. Gabriel, deu para entender bem. Agora, sim, uma dúvida minha também, né? Apesar que eu acho que você já explicou tão bem. Por exemplo, se uma pessoa, digamos que ela trabalha... eu sou um padre. Sou um ordenado pela igreja. Digamos que um dia venha um recado de um superior e diga assim, junto com uma comissão da igreja. Padre Marcos, nós votamos e entendemos que o senhor pode ser um episcopo na região tal. Bom, eu sou um padre, não almejo, eu estou feliz como padre, não almejo o episcopado. Eu estou dando um exemplo porque isso existe em profissões, que a pessoa recebe, às vezes, uma promoção e ela fala... Não, porque eu estou bem aqui. O que acontece? Se eu não me sinto à vontade, por exemplo, eu não me sinto à vontade, eu gosto do que eu faço. E algo quando eu não sei aquilo que aquela administrar pessoas, administrar padres, administrar outra. Vamos supor que isso pode entrar também como síndrome do impostor, ou isso ou isso dá um outro nome? É porque eu não me identifico. Perfeito. É exatamente essa segunda ideia. É de você, na verdade, você ter uma percepção boa do que você faz, um amor grande pelo que você faz. Você está resolvido aqui. Exatamente. Você se realiza aqui. Exatamente. Você acha que você responde melhor como sacerdote do que se você for um bispo. Estou dando um exemplo. Exato, perfeito. Tá. Tem muito caso, padre, de assim, vamos trazer para um dia a dia de trabalho mesmo, de empresa. Tá. Às vezes a pessoa é um excelente vendedor. Sim. Ele tem o cargo lá de vendedor, ele ganha lá o dinheiro dele, ele ganha bem, tá legal. Comissão, gosta de falar com pessoa e tal. Aí, de repente, ele está indo muito bem e a empresa chega e fala, não, vamos colocar ele como gerente dos vendedores. Só que o cara não tem esse perfil. Apesar de ganhar um pouco melhor, apesar de ter um status diante da empresa, mas... Ele não está feliz, ele não gosta disso, cara. E aí o que acontece? Ele vai performar mal na gerência, ou seja, a empresa acaba perdendo um excelente vendedor e às vezes até tem que demitir o cara depois porque ele não performou da forma que a empresa gostaria, né? Então, assim, existe todo um conceito de personalidade, de caráter para entender aonde a pessoa consegue atingir potenciais e tal, mas isso não é uma falta de ambição, por exemplo. Isso é simplesmente a pessoa perceber que, aqui é o meu lugar, aqui é o que eu performo bem, aqui é o que eu gosto de fazer. Então, não tem por que ela ir para um outro lugar. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem medo de ir. Ela gostaria de ir, mas ela, acho que não vou conseguir, aí ela fica aí gera essa insegurança, gera essa ansiedade e ela tem o entendimento de que, putz, se eu for para lá, vão perceber que eu sou uma fraude. Então ela começa a se sabotar para não ir. Boa. Interessante isso aí, né? Quer dizer, isso é uma realidade muito próxima a nós, né? Na verdade, isso, né, Gabriel? Puxa vida. E como você falou, realmente no âmbito mais empresarial do trabalho é onde isso é mais diagnosticado, né? Sim, é mais percebido. O grande problema é que ainda as empresas e as pessoas que gerem grandes equipes e tal, não têm essa percepção, né? Não conseguem enxergar nos colaboradores quem precisa de apoio, porque às vezes o próprio colaborador não se enxerga dessa forma. Não enxerga que ele está se sabotando, que ele tem potencial, mas não vai. Agora, diante desse comportamento, a gente pode dizer, dentro da psicologia, que existe algum ponto positivo em a pessoa ter esse comportamento? Olha... Em alguma realidade, fala, mas olha, não é bom, mas existe um lado positivo nisso, que é, por exemplo, esse exemplo que nós estamos dando aqui, né? Você recebe uma proposta de algo que você pode fazer e você fala, poxa, eu vou ser uma frustração nisso daí. Mas, de repente, isso não pode também estar beneficiando o meio? Por exemplo, a empresa, por exemplo. Olha, você pense em alguém que está mais aberto e disposto para fazer isso melhor do que eu. Porque eu realmente não me sinto à vontade, eu não me sinto feliz, eu não me sinto... Será que isso não é um ponto positivo para que repense um outro profissional ou alguém que tem uma qualificação diferenciada?
Olha, eu não vejo... Tem gente que fala que a síndrome do impostor tem alguma coisa de positivo. Eu não vejo como coisas positivas. Eu vejo que pode ser um caminho para algo positivo, que é o quê? A pessoa, ela tem uma autocrítica grande, né? De, eu preciso... Que acaba sendo um perfeccionismo, né? De, eu nunca estou bom o suficiente, eu preciso... Então, na verdade, o que a gente pode desenvolver dentro da síndrome para ficar positivo? É falar assim, olha, você tem potencial... Você está com medo por isso, isso e isso, o que a gente pode fazer para te desenvolver? Ou mesmo a pessoa, o que eu posso fazer? Eu estou com medo de ir para lá, mas eu quero. Sim. O que eu posso fazer para me desenvolver para chegar naquele ponto? Show, cara. Porque se ela ativa somente a síndrome do impostor, ela vai se sabotar, ela vai se afastar para não conseguir. Legal. Gabriel, maravilhoso, que explicação, olha, espetacular. Eu aprendi muito com essa síndrome ou com esse comportamento. Você gosta de falar mais comportamento, né? Gosto. Legal. Eu também vou preferir falar assim. E nós aprendemos muito. Olha, gente, o Gabriel tá aí. Como é que o pessoal faz? Tem aí, ó. Tem o site dele lá, www. Como é que chama? Tá lá? Tá institutogabrielmonteiro.com.br. É só entrar e falar com esse brother aqui que você vai aprender muito. Gabriel, Deus abençoe você. Um ano abençoado e só tá começando para nós aí. Graças a Deus. Show de bola. Tchau, gente. Grande Gabriel. É isso aí, gente.